Vivendo de Bolsa Família. A cara da preguiça é ela. Vamos começar. Preste bem atenção na pregação, porque o objetivo não é ofender vocês, não é humilhar ninguém, não é querer ser superior a ninguém. Se você me der a oportunidade, vocês vão entender que o objetivo é ajudar de forma positiva. Bom, eu vi um vídeo aonde a criatura estava mostrando as compras e, segundo ela, vive de Bolsa Família. Vive de Bolsa Família, tem carro, tem uma casa decente, não sei se é própria ou se é alugada, acredito que é própria, porque para ela fazer tantas mudanças deve ser dela. A minha análise foi muito rápida porque eu não preciso ver muita coisa não para entender a pregação. E reclamando porque as pessoas estavam falando que ela vive de Bolsa Família. Outra coisa também, ela estava falando que ia contratar uma pessoa para fazer a faxina na casa dela porque ela não aguentava fazer. Se justificou que tem filho como se fosse ela a única mulher no mundo a ter filho. Prestam bem atenção. E que tinha uns problemas de saúde, qual impedia ela fazer muitos esforços. Louvado seja Deus! Gente, vamos começar. Vivendo de Bolsa Família. A cara da preguiça é ela. Ela e muitas que vivem do Bolsa Família. Prestem bem atenção. Gente, desde quando eu morava no Brasil, que eu era adolescente, que eu era mãe e pai dos meus filhos, que fui sempre assim, graças a Deus, porque tem um ponto positivo e negativo, mas o positivo superou. Nunca, com toda dificuldade, eu aceitei Bolsa Família, nem qualquer outro tipo de ajuda que correspondia a meus filhos. Pela minha renda ser tão baixa e também por eu ter 2 filhos. Porque eu nunca quis. E muitas pessoas da minha família diziam, você é muito orgulhosa. Se isso é orgulho, me orgulho disso. E agradeço por ter esse orgulho. Eu sempre pensei da seguinte maneira, sempre, não é agora, sempre, eu sempre pensei o seguinte. Se eu tenho 2 braços, 2 pernas, estou bem fisicamente, por que eu vou me submeter a viver de migalhas? Essa é a minha opinião. Outra coisa, eu penso e entendo. Se eu estiver errada, vocês comentam aí, porque aqui é pra gente interagir. Aqui não é pra humilhar, nem atacar, nem desfazer de ninguém. É pra ajudar vocês a tirar a venda dos olhos e também se livrar da ignorância, da falta de conhecimento, de tudo que vocês carregam, né? Que é o que estão deixando vocês cega. Então, eu sempre pensei assim, não gosto de nada ganhado. Eu sou aquela pessoa que eu não dou importância a ganhar presentes, porque eu sou muito especial no quesito de gosto. Eu tenho meus gostos e eu sou me considero uma pessoa consciente que não quero que você me presenteie nada para que você possa gastar o seu dinheiro, muitas vezes você comprar presente caro, qual eu não vou utilizar. E eu, para ter uma coisa que eu não utilizo, para mim, não é vantagem. Então, eu prefiro não ter. Sempre fui dessa forma. Então, eu não sou aquela pessoa que gosto de receber muito presente. Possa ser que eu chegue a algum momento e veja algo que para você é insignificante, mas para mim tem muita importância. E eu gosto de, se puder me dar, pode ser o mínimo, né? Mas aquilo sim, me identifiquei, vai ter uma importância para mim, enfim. Então, é aquele ditado, cavalo dado não olha os dentes, né? Então, eu como gosto de olhar os dentes, então eu corro atrás do meu. Gente, o objetivo aí tem muita gente ignorante que diz assim, o Bolsa Família salva a vida de muita gente pobre. Presta bem atenção. Graças ao Bolsa Família que a gente bota comida na nossa mesa. E aí segue essa ignorância
que eu até entendo porque são vítimas da sociedade, né? E muitas das vezes são pessoas também que gostam, já acostumaram a viver nessa situação. Porque, gente, o Bolsa Família é nada mais, nada menos do que uma migalha que o governo lhe dá para que através dessa migalha ele possa te manipular. Entende por quê? Porque se vocês prestarem bem atenção, a maior parte do Brasil é pobre, pobre, né? Por quê? Porque a ignorância supera. Então, esses pobres é que vai voltar nesses governos, quais vai manter esse Bolsa Família, porque sabe que se der qualquer miséria, o povo vai se conformar. E é aí onde vocês estão errando. Vocês têm dois braços, vocês têm duas pernas, você tem uma mente para você botar ela em prática e correr atrás de você fazer acontecer. Quando você adquire os conhecimentos que todo ser humano necessita para poder questionar, para poder debater, para poder entender, para poder dizer por quê, e isso que, sabe, ter esse debate, esse diálogo, essa troca de conhecimento, né? É maravilhoso. Isso é uma importância, isso é a maior riqueza. Porque a esses governantes não interessa que você saiba muito. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você adquire conhecimento, você vai justificar, você vai aprender que o seu voto não é para ser vendido. Você tem que votar pensando na melhora do seu país, da sua pátria, para você honrar sua bandeira, para você participar da evolução do seu país e ter orgulho dele. É para isso que existe o voto. E não para a gente trocar com um saco de cimento, com uma cesta básica, com o reboco do aparelho, esse diabo 4 que você já sabe disso. Então, gente, o meu ponto de vista, o Bolsa Família é uma migalha quais eles têm como manipular vocês e ter todo o tempo na mão e eles fazem de peteca o que eles quiser. Por quê? Porque vocês são dependentes dessa migalha que eles oferecem. Ajuda, ajuda, claro que ajuda, porque como eu falei, há muitos casos, tem que analisar o caso, mas se você não entra nesse caso, que realmente você está bem, que você tem saúde, que você pode correr atrás, que você pode ganhar muito mais, faça, não se conforme, nem se vitimize, nem fique achando que o Bolsa Família é a salvação da pátria, porque você está sendo mais uma vítima da sociedade, mais uma ignorante nesse meio, né? Que eles possam manipular. Por quê? Porque não tem personalidade, não tem opinião própria, não sabe questionar. Se diz que é branco e você não tem o conhecimento que não é branco e sim preto, pô, vai dar no mesmo, porque tanto faz burro como jumento, vai ser a mesma coisa. Tá entendendo a diferença? Então, essas pessoas, quando eu vejo com isso, eu digo, gente, elas ainda se orgulham, elas acham bonito, umas mulheres jovens, umas mulheres que podem, sabe, portar, que vocês têm que entender que a gente veio a esse mundo com o objetivo de aprender. Cada dia a gente está aprendendo algo novo, ninguém sabe tudo, nem ninguém é burro de tudo, entende? Cada dia a gente vai aprendendo uma coisa nova, por isso que tem aquele ditado que a gente vai morrer e não vai aprender tudo que tem que ser aprendido. Então, cada dia a gente aprende. E nesse aprendizado a gente deixa um legado qual você vai retornar, né, para onde for, que aí só cada um quando chegar seu dia vai saber, porque disso não temos certeza, com a consciência tranquila que algo você pode fazer, entendeu? Então esse é o objetivo de vida. Para isso a gente veio a esse mundo, para agradecer a Deus por dar a oportunidade da vida, para aprender e para deixar um legado, e não para ser parasita, nem ficar nas costas de governo nenhum, da igual país que seja, e nem de pessoas, porque a pior coisa do mundo, isso é a minha opinião, é você depender de migalha dos outros. Gente, nunca, jamais eu não me vejo nessa situação, porque isso para mim é humilhante, eu tenho essa opinião. E eu, do jeito que eu sou muito autoritária, muito nariz em pé, vocês veem que meu nariz é a coisa mais linda do mundo, eu não me vejo nessa situação de estar aí, sabe, pedindo, isso pra mim, não, isso pra mim é uma humilhação que não tem tamanho, e não é agora,
que eu tenho esse pensamento, não, isso de toda a vida. E passei situações complicadíssimas, qual eu necessitava desse benefício, mas que eu sempre me recusei a ter. Sempre, sempre as pessoas dizem, você é muito orgulhosa. Pois deixa eu ser orgulhosa, mas eu não quero. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham entendido a mensagem, não é criticando nem desfazendo, mas que pelo menos vocês tenham um mínimo de consciência que esse benefício não é, para os pobres. Não se sinta pobre, pobre é o diabo, entende? Vocês são pobres, não é, do financeiro, é de cultura, é de conhecimento, sabe? É de coisas que a gente pode alcançar. Nós mesmos pode alcançar sem necessitar de ninguém, mas que vocês se recusam. Então a pobreza maior de vocês são essas, a ignorância é que cega vocês. Então fica, e sem falar que vai fazendo filhos e mais filho, porque quanto mais filho, mais aumenta o valor do Bolsa Família. Humilhante, humilhante, e eu fico sem entender, porque eu digo, meu Deus, essas pessoas poderiam botar em prática tantas coisas boas, porque, olha, experimenta, faz essa experiência e depois vocês voltam aqui para comentar. Quando a gente faz algo, sabe, que a gente mesma pensa que jamais seria capaz de fazer, nossa, é uma coisa assim inexplicável, sabe? Aquela gratidão dentro de vocês, dizer, porra, não posso acreditar que eu fui capaz de fazer isso, sabe? Para você ver a máquina que somos. Então, gente, é botar em prática, mas tem aquelas que mesmo você orientando, aconselhando, né, indicando, mostrando, fazendo com que ela enxergue que essa, né, é a forma correta, não quer receber esse conselho. Enfim, então o Bolsa Família, vivendo do Bolsa Família, preguiçosa é ela, a cara da preguiça é ela, porque, gente, tem gente que já nasce com o espírito da preguiça. Você se liberta do espírito da preguiça, que isso é um pecado horrível, horrível. Não tem coisa melhor do que a gente movimentar as partes do nosso corpo. Para isso a gente tem, cada coisa que a gente tem um porquê, tem um significado, tem uma explicação, não tá por enfeito, entende? Então é bom quando a gente começa a utilizar, mover nossos dedos, nossas mãos, nossa boca, nossos olhos, botar a mente para trabalhar, e ela começa a evoluir, vem coisa, aprende coisa, sabe? Erra, aprende, não passa nada. Mas eu fico assim pensando, tem pessoas que não têm nada disso e que faz muito mais do que os que têm e queria ter, mas não tem. Olha, é assim uma injustiça que eu fico sem entender a pregação muitas das vezes. Mas se você é uma dessas pessoas que está aí nesse momento vivendo do Deus dará e sendo sustentada por essa bolsa, se liberta, mulher, da Bolsa Família. Isso não é vida, não. Isso é parasita. Entende? São pessoas descapacitadas no quesito que elas mesmo querem ser, não porque elas nasceram com alguma dificuldade, sim elas próprias que se parasitam. Não, a preguiça não é legal, é muita energia negativa que vem para sua vida, você não prospera, você não sai dessa situação, entende? Procura evoluir, o mundo é grande, sabe? E a gente pode fazer tantas coisas que só vocês, botando em prática, vocês vão entender o maravilhoso e gratificante que é. Então, quando eu vi essa história dessa criatura com a cara de pau, eu digo, não é possível, que mulher. Agora, era para os responsáveis dessa bolsa ver esse tipo de vídeo e cortar, porque é muito desaforo. Eu ainda acho desaforo, né? Sem falar que não é o governo que dá essa ajuda para essas pobres criaturas. Não, isso aí somos nós que não fazemos parte desse grupo, né? Porta para que sobre para vocês. Tá entendendo a pregação? Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado, entendido a mensagem. Se eu ofendi alguém, a intenção não foi essa, tá? O objetivo só foi de forma mesmo agressiva, que é a minha forma, que eu amo ser assim, fazer com que vocês enxerguem que viver do Bolsa Família, sendo que você pode viver muito melhor, né? E sem ser vítima da sociedade e tá aí sendo manipulada, é diferente. Esse era o objetivo do vídeo. Hasta la vista.